A gente faz para trabalhar com as leis de Newton? Para lembrar você, eu queria dar uma rápida recapitulada. Primeira lei de Newton fala da inércia. Newton nos ensina que um corpo, quando está em repouso, tende naturalmente a permanecer em repouso. Ele não quer mudar nesta condição. E o corpo que está em movimento uniforme tende também a permanecer em movimento uniforme. A inércia é uma grandeza que tem uma relação direta com a massa. Quem tem muita massa tem grande inércia. Quem tem pequena quantidade de massa tem pequena inércia. Primeira lei de Newton: quem está em repouso tende a permanecer em repouso. Quem está em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme. Só vai mudar isso com a ação de uma força que faça com que essa condição seja modificada. A segunda lei de Newton chama-se PFD, Princípio Fundamental da Dinâmica. Esta é a única das leis que envolve cálculo matemático. A força resultante, que é o conjunto das forças que atuam sobre um corpo, é igual à sua massa vezes a aceleração. Olha só, força resultante é igual à massa deste corpo vezes a aceleração. Quem não tem aceleração, ou seja, quem tem aceleração nula, que é o caso de quem está em repouso ou quem está em movimento uniforme, tem força resultante igual a zero. E a terceira lei de Newton, que é a mais conhecida, é a lei da ação e reação. A cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e de sentidos opostos. Vamos agora fazer os exercícios que estão lá na sua apostila, na página número 47. Quando um automóvel com tração dianteira aumenta a sua velocidade, os sentidos das forças aplicadas sobre o solo e pelas rodas dianteiras e pelas rodas traseiras são, respectivamente. É necessário que a gente entenda a movimentação. Olha que desenho perfeito aqui desse veículo. Eu vou fazer uma carroceria, né, que é uma picape, para poder entender o funcionamento disso aqui. Nunca imaginei que eu fosse tão hábil desenhando uma picape. Se você olha aqui, você já vê uma Ranger, uma Hilux, uma S10, né? Muito bem feito esse desenho. Obrigado, tá? Eu sei que você está pensando isso na sua casa. Então, olha aqui. A tração é dianteira. Significa dizer que a roda traseira está livre. Quem vai definir tudo aqui é a tração dianteira. Se o carro aumenta a sua velocidade, meu amigo, ele vai movimentar-se para frente. As rodas dianteiras vão girar como? As rodas dianteiras elas vão girar devido ao motor, então elas vão empurrar o solo para trás. Olha que interessante. É como quando a gente está caminhando. A gente aplica uma força no solo para trás. Então, ó, o carro aumenta a sua velocidade, vai movimentar para frente, tudo bem? E aí? As rodas dianteiras giram devido ao motor e empurram o solo para trás. O que é que acontece? O solo vai empurrar essas rodas para frente e assim impulsiona o carro. Isso é igual turbina de avião. As turbinas impulsionam o avião para trás. Quem joga o avião para frente e literalmente faz ele voar é a reação a esta força. É a terceira lei de Newton. As rodas traseiras não são livres, então elas vão somente ser arrastadas. Elas vão empurrar o solo para frente. A reação do solo vai ser o quê? Fazer com que elas girem para trás. Ah, entendi. Então, quando as rodas que têm a tração dianteira, o que é que vai acontecer aqui? O motor vai impulsioná-lo de que maneira? Fazendo com que as rodas apliquem uma força para trás. Aí o solo devolve indo para frente. Como a roda traseira é livre, elas vão ser arrastadas, né? Vão ser arrastadas empurrando o solo também para frente. Então, quando ele pergunta para nós, quando um automóvel com tração dianteira aumenta a sua velocidade, o sentido das forças aplicadas sobre o solo pelas rodas dianteiras e pelas traseiras são respectivamente quais? Muito simples. Para trás e depois a outra para frente. Essa daqui empurra para trás e essa daqui para frente. Letra A na questão de número 1. Na questão de número 2, ele fala do par ação e reação. Eu preciso relembrar com você aqui. Preste atenção. O par ação e reação, o que é que vai acontecer? São em corpos diferentes, já falamos isso. E a ação, a força de ação é igual a quem? A reação. Mesmo valor, Vanks? Mesmo valor. Então, o que é que a gente precisa entender? Pela terceira lei de Newton, o que é que a gente sabe? Sabe que para toda ação haverá uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e sentidos opostos. Então, ó, intensidade, direção, sentido. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Um corpo A que atua sobre um corpo B
vai receber dele a mesma reação com a mesma intensidade. Então, para formar um par ação-reação é necessário o quê? Corpos diferentes. As intensidades são as mesmas. As direções são as mesmas. Os sentidos diferentes. Vamos lá entender isso aqui. Vamos analisar e vamos verificar onde é que o princípio da ação e reação está certo. O que é que diz aí o número 1? A Terra atrai a Lua, ação. A Lua atrai a Terra, reação. Certo? Certíssimo. 2. Ação. O pulso do boxeador golpeia o adversário. Quando o boxeador atinge o rosto do adversário, o rosto do adversário devolve para o boxeador a mesma força. Então, numa briga de rua, se a gente for analisar, ninguém ganha briga de rua. Mas, Vanks, quando eu era criança, eu briguei, eu levei um soco na cara. Eu perdi. Não. A mesma força que alguém deu um soco em você, o seu rosto deu na mão do agressor. Olha que maravilha. Então, você não apanhou. Não, foi empate. Fisicamente foi empate. Ação, o pulso do boxeador golpeia o adversário. Reação, o adversário cai. É engraçado isso aqui, mas isso aqui não é reação não. Qual seria a reação aqui? O rosto do adversário devolveu para o pulso do boxeador. Isso aqui é falso. Ação, o pé chuta a bola. Qual seria a reação? Quando você chuta a bola aplica a mesma força no seu pé. Qual é a reação aqui? A bola adquire velocidade. Não. 4. Sentados em uma cadeira, ação, empurramos o assento para baixo. Por quê? O nosso peso. Reação, o assento nos empurra para cima. Tá certo? Então, dentre os pares ação e reação, o princípio que está sendo literalmente colocado como exemplo de forma correta, se encontra em qual das letras? Eu vou procurar a letra que tem 1 e 4, eu vou marcar qual? A letra D. Questão número 3. É frequente observar em espetáculos ao ar livre pessoas sentarem nos ombros de outras para tentar ver melhor o palco. Isso aqui tem que é a demonstração de amor, né? Você colocar alguém nos seus ombros para ficar assistindo o espetáculo e você não enxergar nada e ainda ter peso sobre seus ombros. Suponha que Maria esteja sentada nos ombros do João, que por sua vez está em pé sobre um banquinho colocado no chão. Maria é muito corajosa. Ela está sobre os ombros do João, que por sua vez se equilibra em cima de um banquinho. O que acontece quando a gente tem qualquer estrutura nessas condições? Qual é a ação que a gente está aplicando? Qual é a ação? Ação, peso. A reação? A reação, a força-peso, vai ser a reação contrária. Mas está localizada onde esta reação? Essa reação está sempre localizada em qualquer circunstância onde? No centro do planeta. Ah, entendi. Quem tá nesta condição aqui e está fazendo com que a gente monte uma relação direta com o centro da Terra. Sim, ação gravitacional. Então ele coloca aqui, ó, com relação à terceira lei de Newton, a reação ao peso de Maria está localizada onde? A reação ao peso, não só da Maria, nós também, ao centro da Terra. Seria a letra C. Então, quando você falar sobre esse tipo de situação, lembre-se, pelo princípio da ação e reação, a Terra atrai o corpo localizado próximo a ela. E ela vai exercer sobre ele a força peso. O corpo, por sua vez, vai executar sobre a Terra uma força menos peso, de sentido contrário. Porém, as intensidades e as direções localizadas no centro da Terra. Dessa forma, a reação ao peso de Maria vai ter o quê? Vai ter a direção para onde? Para o centro da Terra. Resposta, letra C, na questão de número 3. Vamos passar para a questão 4. Em 1993, comemoraram-se os 350 anos do nascimento de Isaac Newton, autor de marcantes contribuições à ciência moderna. Uma delas foi a lei da gravitação universal. O que é que diz isso, Vanks? A lei da gravitação universal diz assim: matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Traduzindo isso, todos os corpos sofrem atração entre si. Quanto maior o corpo, maior a atração. Existe atração entre a Terra e o Sol? Existe. Existe atração entre a Terra e a Lua? Existe. Há quem diga que, para isso, Newton se inspirou na queda de uma maçã, essa imagem clássica. Suponha que F1 seja a intensidade da força exercida pela maçã sobre a Terra. O que é que vai acontecer? Vai acontecer um F2, não vai? Sim. E aí, vai ser como? Ação e reação são o quê? Iguais.
Então, ó, se tratar de um par ação, isso aqui é um par ação e reação, a maçã e a terra. Então, por se tratarem de um par ação e reação, a força F2, que é a força que a terra exerce na maçã, será igual à força F1. Então, qual seria a nossa resposta aqui na questão de número 4? Letra C. F1 ser igual a F2. F1 é da maçã, F2 do planeta Terra. Em relação a quem? Ao seu centro. Questão de número 5. Bom, nessa questão de número 5, a gente tem aí o quê? Corpos suspensos por cabos, cordas ou fios. O que é isso? O nome disso é tração. Considere as duas situações a seguir representadas na figura. Para um cabo ideal e uma roldana, está aqui a roldana, ó, essa roldana fixa ela não vai reduzir esforço. Quando a gente tem polias móveis ou roldanas móveis, a gente reduz o esforço. Essa daqui só vai mudar o seu sentido. Uma roldana de atrito expressivo está no sistema em equilíbrio. Tá, o sistema está em equilíbrio. Então, a resultante é igual a zero. Aí ele diz aqui para nós duas alternativas. Um bloco de massa M preso está em uma das extremidades do cabo e a outra presa no solo. Tá? A gente está vendo aqui, né? Está preso aqui. Em 2, o bloco de massa M está preso em cada extremidade do solo. Está aqui, é só bem aqui. Ó. Eles não têm contato com o solo. Está só ligado ao cabo, né? Aí ele diz assim, a probabilidade do cabo partir-se, ou seja, o cabo se quebrar. O que é que acontece? A força que a gente tem aí qual é? Tração. E a tração é a mesma nas duas situações. Vamos pensar? Está aqui a tração. Está aqui a tração. Ambos têm resultante igual a zero. Então, esta situação que eu tenho aqui é a mesma situação que eu tenho aqui. Ou seja, a probabilidade disso acontecer em qualquer das circunstâncias vai ser a mesma, tá? Por quê? Porque a tração em 1 é igual a tração em 2. Então, a probabilidade do cabo partir-se é, letra A, igual nas duas situações, porque a tração é a mesma tanto em 1 como em 2. Tá certo. Letra A, na questão de número 5. Já a questão número 6, ele traz para a gente o seguinte. Um corpo de massa M está sujeito à ação de uma força F que o desloca segundo um eixo vertical. Em sentido contrário à gravidade. O que significa isso? A força F, tu tem que desenhar para poder entender. Tá puxando esse corpo para cima. Se esse corpo se move com velocidade constante, moçada, o que significa velocidade constante? Vamos raciocinar. Velocidade constante significa que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, quanto é que vai ser a força resultante? A força resultante, né, massa vezes aceleração. Quando você fizer massa vezes aceleração, o que vai acontecer? A sua resultante vai ser igual a zero, porque a aceleração é zero. O que é resultante igual a zero? Qual é a força que tem aqui para baixo? É a força peso. Conclusão. A força F vai ser igual à força peso. Beleza? Então, o que é que a gente vai ter que analisar aqui? Que quando você tem a força resultante igual a zero, a força que está indo para cima e para baixo é a mesma. Quais seriam as situações aqui, amigos? Ou ele está em repouso, ou ele está em quê? Movimento uniforme. Tá vendo? Ó? De uma única informação, que é essa daqui, velocidade constante, você tira tudo que eu escrevi. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a resultante é zero. Se a resultante é zero, a força é igual a peso. Se a força é igual a peso, ou este corpo está em repouso, ou ele está em movimento uniforme. Vamos analisar as alternativas? Letra A. A força F é maior do que a gravidade. Força F maior do que a gravidade? Não. Velocidade é constante. B. A força resultante sobre o corpo é diferente de zero. Não, é igual a zero. C. Quando a aceleração é nula, um corpo está em repouso ou movimento uniforme. Opa! Aqui a nossa resposta. Letra C. Aí ele colocou na letra D. O corpo está em movimento uniformemente variado. Não, uniforme. Letra E. A afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F, o corpo está acelerado, porque sempre existe aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade existe, mas isso não significa que você vai estar acelerado. Para você não estar acelerado, para você ter igual a zero a aceleração, basta que a força resultante seja nula. Então a resposta à questão de número 6, amigo, seria a letra C.
Questão 7. O que é que diz a questão 7? A massa de um veículo em repouso é 900 kg. Esse veículo entra em movimento em uma estrada pavimentada e é acelerado até atingir uma velocidade de 100 km por hora. Ele vai de 0 a 100 km por hora. Esse é movimento uniforme? Não. Considere a gravidade igual a 10. Por que não é movimento uniforme? Porque para você sair de 0 e atingir 100, a velocidade foi variando. Pronto, só deu isso para nós. Só deu isso. O que a gente pode lembrar? O que é peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, quanto é o peso desse carro? 900 vezes 10. Vai dar quanto? O peso dele é 9.000 newtons. O peso do veículo é o mesmo, né? Não vai mudar. Por quê? Porque a gravidade é 10, onde você estiver, não vai mudar em nada. Vamos, se eu te perguntar uma coisa. Mudar a velocidade altera a massa do veículo? Não. Mudar a velocidade altera o peso do veículo? Também não. Ah, então o peso só depende da massa e da gravidade? Sim. A velocidade não influencia em nada? Não. Se você estiver andando rápido ou andando depressa, a massa do veículo que você está é a mesma. Então vamos analisar aqui as alternativas. Letra A da questão 7. À medida que a velocidade aumenta, o peso diminui? Não. Constante. Porque peso não depende de velocidade. Peso depende de quem? Da massa e da gravidade. À medida que a velocidade do veículo aumenta, aumenta também a sua aderência ao solo, fazendo com que o seu peso aumente. De novo, uma falsa. C. Até a velocidade de 100 por hora, o peso do veículo não se altera. Porém, para velocidades muito maiores que 100, vai se reduzindo de maneira muito acentuada. Então, você começa a correr muito, o seu carro fica leve, quem sabe você até voa. Que loucura! Resposta por eliminação vai ser a letra D. O que é que diz a D? O peso do veículo é o mesmo, estando ele em repouso ou em alta velocidade. Agora, perder aderência, com relação a perder aderência, perder estabilidade com a velocidade maior, aí já tem uma outra fundamentação, mas nada de mudar peso, tá? Vamos na questão 8. Na questão de número 8, ele diz assim: certo carro nacional demora 5 segundos para sair de 0 a 108. 30 segundos. Sua massa é 1.200 kg. Qual é o modo da força resultante? Nossa, que questão é linda, hein? Como é que se calcula a força resultante? Pela segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica afirma que força resultante é massa vezes aceleração. Você tem aceleração? Não tem, mas pode calcular. Primeira coisa, você não pode trabalhar em quilômetros por hora. Aqui você vai ter que dividir por 3,6. Então, tu vai de 0 a 30 metros por segundo. Quanto tempo? 30 segundos. Vanks, eu tenho tempo e tenho as velocidades. Sim, tem tempo e tem as velocidades. Como é que calcula a aceleração? Variação de velocidade, ΔV, dividido por ΔT. Você pode calcular aqui ou pode calcular aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Qual que eu escolho? O que você quiser. Bom, para fazer a aceleração, eu vou fazer 30, olha que beleza aqui, ó, ΔV é 30, né? Foi de 0 a 30. 30 dividido por 30 vai dar 1. Bom, agora dá para a gente concluir o quê? Força resultante vai ser igual a quem? A 1.200, que é a massa, vezes 1. Minha força resultante vai ser quanto? 1.200 newtons. Minha resposta, letra B de bola. É B? É. Vamos para a questão de número 9. Questão de número 9, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz assim: para um observador inercial, um corpo que parte do repouso sob ação exclusiva de uma força F constante adquire a velocidade V de módulo 5 após certo intervalo de tempo. Ó, presta atenção. Está aqui o corpo, atuou sobre ele uma força F, ele estava parado e ele atingiu uma velocidade de 5 metros por segundo. De onde é que você pegou esse desenho, Vanks? Da leitura, você desenha. Qual seria para o mesmo observador? Qual seria para o mesmo observador? O tempo ele não te deu, vou chamar de T. O modo da velocidade adquirida pelo corpo após o mesmo intervalo de tempo, supondo que ele tivesse inicialmente uma velocidade V e que a velocidade e a força fosse 4F. Ó, é o mesmo corpo, só que agora vai ser 4F.
E aí ele quer saber quanto é que vai ser essa velocidade aqui na mesma unidade de tempo. Vanks, como é que a gente vai fazer isso? Bem, meus amigos, a gente tem que raciocinar com a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Você vai ter que trabalhar com as duas situações. Obviamente, o tempo que você vai gastar é o mesmo, mas a velocidade que você vai atingir vai ser o quê? Vai ser maior. Porque você tem uma força 4 vezes maior. E aí, como é que eu faço isso? Vamos lá. Vamos pegar a primeira situação aqui, tá bom? Força igual a massa vezes aceleração. Força é F, né? Igual a massa vezes. Como é que faz a aceleração? A aceleração, a gente divide velocidade pelo tempo. Então, eu vou fazer assim, ó. Quanto é a variação de velocidade? ΔV sobre ΔT aqui, né? Ó. Aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração vai ser 5 menos 0 dividido por T. Vai dar quanto? 5 sobre T. Então, você vai colocar bem aqui 5 sobre T. Você vai ter que guardar isso aqui, não tem o que fazer agora, né? Deixa esse moço bem aqui. Vamos ver a segunda situação? Qual foi a segunda situação que ele apresentou para nós? Que nós íamos ter uma força 4F. A fórmula é a mesma. Força igual a massa vezes aceleração. Aqui vai ficar 4F. A massa é o mesmo corpo, m, vezes. A aceleração desse moço aqui, ΔV sobre ΔT. Ó, eu estou fazendo aqui do lado. Aqui é para a primeira situação, eu estou fazendo agora aqui a segunda situação. Bom, para este caso, eu não sei quanto foi a velocidade que atingiu, mas eu sei que ele já estava com velocidade de quanto? Aqui, neste exercício, a velocidade inicial é a velocidade que ele tinha lá antes. Quanto? 5 metros por segundo, porque ele continuou. Após atingir esse aqui, ele aumentou a velocidade, porque ele passou a exercer uma força 4 vezes maior. Então, como é que vai ficar isso aqui? ΔV é V menos V0, vai ser V menos 5. E o tempo? O tempo é o mesmo, T. Então, como é que vai ficar isso aqui? V menos 5 sobre T. Bom, o que a gente vai fazer agora? Você tem duas fórmulas. Que sugestão que você me dá? Que tal você substituir o F? Vou fazer aqui, ó. Vou substituir, tá? Vou substituir esse F aqui. Eu tenho 4 vezes, aí você vai colocar no lugar dele quem? M vezes 5 sobre T. Igual a quem? Quem é que está aqui do outro lado? M vezes V. Vou fazer aqui, vou fazer logo direto, né? Vai ficar M vezes V menos 5 sobre T. Vanks, do jeito que está aqui, eu posso cancelar alguma coisa? Muita coisa. Você pode cancelar o M, você pode cancelar o T. O que é que sobrou para nós? Sobrou aí 4 vezes 5, né? 4 vezes 5, 20. Igual. Do outro lado tem quem? V menos 5, não é? Não tem V menos 5 aqui? Passa esse menos 5 para cá somando. 20 mais 5. Qual vai ser a nova velocidade depois que você aplicar uma força 4 vezes maior? 25 metros por segundo. A minha resposta seria a letra C no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para eu fechar esta sequência de exercícios e concluir o nosso material, eu tenho a questão de número 10 das propostas da Universidade Unital. Analise as seguintes afirmações. 1. Massa e peso são grandezas proporcionais. Como é que eu calculo peso? Massa e gravidade. Quando a massa é maior, o peso é maior. São grandezas diretamente proporcionais? São. Peso e a massa aumentam juntos. São grandezas diretamente proporcionais. O item 1, verdadeiro ou falso? Item 1, verdadeiro. Massa e peso variam inversamente? Não, diretamente. Massa nunca muda, tá, amigos? Massa nunca muda. Você tem uma massa de 50 kg, se você for para a Lua, a sua massa continua 50. Porém, o peso muda. Se você tem 50 kg, o seu peso aqui na Terra é 50 vezes 10, 500 newtons.
Se você for para a Lua, sua massa de 50 kg, você vai multiplicar por 1,6, vai ser 80 newtons. Massa constante, peso variável. Massa constante, peso variável. Não esquece. Item 3. Massa é uma grandeza escalar, sim, e peso é uma grandeza vetorial. Exatamente. Massa é uma grandeza escalar porque ela só precisa de uma unidade e um número. Por exemplo, eu digo assim, um pacote de arroz, eu estou até com trauma de falar de arroz, que está muito caro. Um pacote de arroz são 5 kg. Pronto, está completa a informação. Agora, peso, ele é uma grandeza vetorial por quê? Porque ele precisa de intensidade, ele precisa de direção e ele sempre precisa de sentido. O peso, ele sempre vai ter o quê? Uma direção vertical e o sentido de cima para baixo. Então, quais são as alternativas verdadeiras na questão de número 10? Você marcaria uma que tenha 1 e 3, seria qual? A letra C. Bom, com essa sequência de exercícios que nós concluímos agora, fechamos a bateria de questões das tarefas propostas e a gente espera que você tenha entendido. A física é apaixonante. Refaça todas as atividades, tire as dúvidas que você tiver. Eu estou aqui à sua disposição para qualquer esclarecimento.